Bom, gente, boa noite. Primeiro, oi Rita, Olá, tudo bom? tudo certo? Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer a Rita por aceitar nosso convite de vir aqui falar na live do IAB. Vou apresentar rapidinho, eu sou Danilo Hideki, eu sou membro da atual diretoria do IAB São Paulo. O IAB é o Instituto dos Arquitetos do Brasil e a gente cuida da Regional de São Paulo. A gente está fazendo essa série de lives para divulgar um pouco o trabalho dos arquitetos que estão trabalhando na frente de combate contra a epidemia de coronavírus, Covid-19. E a Rita é nossa colega arquiteta formada pela FAO, trabalha com tecnologias digitais desde 2008 e é fundadora do primeiro Fab Lab do Brasil e foi diretor da rede Fab Lab Livre de São Paulo. Então, trouxemos ela aqui para falar um pouco sobre a cultura maker e como atuar nessa frente. Boa noite, Rita. Obrigado. Boa noite, obrigada pelo convite, Hideki. Acho que é um momento bem importante, inclusive, para compartilhar coisas que arquitetos estão fazendo e que não é exatamente na área da arquitetura, da construção. Então, valeu pelo convite. Exatamente. Enfim, a gente tem uma preocupação bem grande aqui na chapa de, enfim, tanto ampliar os discursos e as áreas que a gente pode abarcar dentro da arquitetura, quanto ampliar a participação, paridade, tudo isso faz parte, enfim, do enfoque da chapa, né? Uhum. Então vou começar falando aqui um pouco, te provocando um pouco. Eu li um texto, dei uma pesquisada para falar um pouco melhor sobre cultura maker, né, não chegar aqui totalmente desprevenido. E queria mandar um salve para o João Miguel que mandou esse texto aqui hoje. E muito interessante de um portal americano chama City Lab. Ele fala assim: a pandemia da escala global do coronavírus revelou impiedosamente a vulnerabilidade da cadeia de produção moderna. Eu acho que tem uma coisa muito... Uma questão que eu fiquei na cabeça para te perguntar é um pouco isso. O contraste entre o nível, a capacidade de produção nessa escala maker, não individual, mas você vai me corrigir, mas assim, individualizada da coisa maker versus essa escala massiva da indústria, né? Enfim, Tá. Acho que começar por aí. Acho que primeira coisa, assim, a gente viu que esse colapso aconteceu. Uma que, no caso do Brasil e também em outros lugares do mundo, tinha uma dependência muito grande da importação de alguns equipamentos de proteção individual. Então, por exemplo, o Brasil ele não tem uma produção massiva disso, porque são algumas áreas que acabam utilizando. Na área médica, isso não acontecia. Então, o que a gente identifica, além da centralização da produção num país, que é a China, que produz boa parte disso para o mundo inteiro, a gente percebe que é necessária essa descentralização, né? A produção local ela é muito importante e a gente sabe que o parque industrial do Brasil, há muito tempo, já foi meio que desmantelado, né? O nosso PIB, boa parte dele, além do agronegócio, são serviços. Então é o terceiro setor. A gente não tem uma indústria mais forte. Então, a gente tem esse problema e eu acho que o mundo inteiro acaba enfrentando isso porque tem uma dependência da produção localizada em um país, que tem N problemas de poluição e tal, mas ele meio que paga essa conta, né, de ter vários problemas ambientais, mas produz basicamente isso para o mundo inteiro. Quando isso acontece, a gente vai para uma produção maker que é extremamente limitada, demorada. A gente sabe que isso não é para ser numa grande escala, como a gente tem a necessidade, né, de milhões aí de EPIs que variam desde face shield, máscara, avental, touca. Enfim, a gente sabe que a gente não vai suprir e não vai dar conta, mas a gente está dando conta desse momento emergencial que boa parte dos hospitais, eu diria todos os hospitais precisam, e que a indústria ainda não conseguiu se organizar junto com o governo para conseguir produzir isso. Então a gente já está indo atrás de indústrias para a produção dos moldes, fazer, né, no caso do Face Shield, que foi o primeiro que os makers agarraram aí a produção, para fazer isso por injeção, mas aí a gente entra num outro problema que é o fornecimento de matéria-prima, que também acontece. Um segundo, porque assim, você já entrou num assunto que eu acho que a gente precisa descrever um pouco melhor, assim. O que é o Face Shield, né? Só para explicar para o pessoal que está vendo. Tá. O Face Shield
o que que é, e eu queria também te perguntar, aproveitar o gancho, explicar um pouco melhor, por exemplo, o que que é a escala do Maker, por exemplo, Tá. prototipagem, né, versus uma escala industrial. Você falou de moldes para injeção, tal. Descrever um pouquinho melhor para o pessoal entender os cadeias. Vou dar uma voltada, assim. Quando a gente fala bastante em cultura maker, ela acabou ficando muito atrelada à questão da fabricação digital, né, de conseguir a prototipação rápida. Por isso, quando a gente fala de fabricação digital, a prototipação rápida é uma das primeiras coisas que vem. Mas o maker, ele pode estar em várias áreas produzindo. Eu acho que o que diferencia é o tipo de produção e engajamento que os makers têm. Tanto na produção inteira, né, desde a origem dos materiais e como vai fazer isso, inclusive muitas vezes vai para a produção da matéria que vai ser consumida, e fazer isso de uma maneira extremamente consciente, né, do que realmente a gente precisa. Então, quando a gente tem o acesso aos meios de produção que estavam antes nas indústrias, porque se a gente for pensar, esses métodos de impressão, corte a lasers, CNC, isso daí a indústria usa há muito tempo. O que aconteceu é que isso agora foi numa escala doméstica, as pessoas elas conseguem ter acessível. Então, o que antes era uma prototipação rápida, né, numa das etapas aí do processo de design como um todo, assim como a produção de coisas que não precisa de uma larga escala, os makers conseguem dar conta. Então, quando a gente tem problemas que estão muito localizados, né, não é que falta equipamentos de proteção individual, sei lá, no Maranhão, não, isso falta em todos os lugares. Essa descentralização da produção, ela até acaba ajudando, por mais que ela seja feita de uma maneira muito demorada. Então, uma das coisas principais que os makers estão fazendo, não só aqui no Brasil como no mundo, é o Face Shield, que é literalmente um protetor facial. Então, a gente consegue imprimir esse suporte, né, que vai na cabeça, com um elástico, e aqui na frente, a gente, né, acaba prendendo uma proteção, que é o Face Shield, ele era muito usado em coisas industriais, muitas vezes em alguns tipos de obra, etc., mas não era muito costume usar isso dentro dos hospitais, porque quando se lidava com coisas extremamente contagiosas, como tuberculose, enfim, a própria pneumonia e outras coisas, isso daí ficava isolado, né? Não tinham muitos pacientes, então como eles ficavam isolados, não dividiam leitos de UTI, etc., isso não, e o contágio, né, o contato das pessoas não era tão grande, isso não era tão requisitado. Então agora o Face Shield, né, esse protetor facial, ele acaba, além de proteger os olhos, então, sei lá, as pessoas não precisam usar um óculos, né, de proteção, e também acaba aumentando a durabilidade, tanto da máscara cirúrgica quanto a N95. Então, basicamente, uma coisa que, sei lá, era pouquíssimo usado e dentro do hospital era muito raro, principalmente aqui no Brasil, a gente não tinha o costume de usar, virou um equipamento super necessário. E aí, enfim, os makers começaram a dar conta dessa produção. E eu acho que é interessante porque realmente a gente mostra, né, que a gente consegue dar conta de coisas muito rápido, se organizar muito rápido, coisa que a indústria e o governo não conseguiu a tempo, né, por mais que estejam N conversas, isso ainda não aconteceu. Então, é muito mais simples, né, organizar uma rede, principalmente quando as pessoas elas já estão afastadas, né, fisicamente, e aí elas estão totalmente online, a rede ela facilmente se forma e as pessoas conseguem dar conta localmente dessas demandas. Eu queria te aproveitar esse gancho para perguntar assim, Desculpa. Fala. Não, só para fechar o lance do fornecimento, é que assim, a matéria-prima ela começa a ficar escassa. Então, por exemplo, essas placas que pode ser, sei lá, acetato, PETG, o próprio acrílico, policarbonato, etc., elas começam a faltar no mercado porque a demanda também não era tão grande. Como as indústrias elas estão fechadas, porque agora meio que só pode funcionar o que está relacionado a alimentos, enfim, são poucas indústrias que podem funcionar, então está começando a ficar escasso. E mesmo quando a gente vai para a produção industrial, boa parte das indústrias vão ter que mudar minimamente a sua planta para começar a produzir isso, que seja desde a matéria-prima, né, as chapas aí desses plásticos, até a injeção, o molde, enfim. A gente sabe que o processo industrial ele não é tão rápido e por isso que os makers eles acabam entrando nesse momento emergencial e dando conta, por mais que seja devagar,
né, o processo de impressão, por exemplo. Então, tem modelos de 1 hora, 2. Esse aqui, que, por exemplo, foi feito para UTI, demora 3 horas. Poxa, terrível, 3 horas para um. Mas a gente sabe que tem um monte de gente que tem hoje impressora 3D, porque elas estão extremamente acessíveis. Então, a gente consegue uma produção boa. Então, se for juntar todos os grupos de São Paulo, a gente tem uma produção de quase 3.000 por dia. Então, assim, consegue dar conta, assim, disso. Porque tem muita gente imprimindo, as pessoas só não estão imprimindo mais, porque começou a faltar filamento, começou a faltar as placas. Então, a gente está trazendo aí de outras cidades para cá. Então, assim, quando a gente começa a trabalhar em rede, a gente vê o poder que essa colaboração tem, né, de realmente as pessoas se juntarem e darem conta, inclusive, de uma produção extremamente grande, né? Porque assim, as máquinas elas ficam trabalhando full time, né? Então, tem gente que tem 3 impressoras, larga lá e vai fazendo. Então, a gente está com uma produção muito grande, tem grupos que já entregaram mais de 10.000, enfim, tá rolando, não é suficiente, a gente sabe, porque esses equipamentos eles são descartáveis, por mais que se tenha um processo de higienização, enfim, isso daqui dura uma semana, né? A gente sabe que no hospital, geralmente, as coisas são descartáveis. E o processo de higienização também, dependendo do material que usa, não dá conta de tantos. Então, bom, acho que é só para dar um panorama, assim. Não, ficou super claro. Acho que tem uma coisa muito legal também dessa coisa da cultura maker, que eu acho que essa noção de prototipagem é muito legal. Porque, enfim, o objeto está aí na sua mão. Eu gostei muito que você trouxe ele para mostrar, ó, tá aqui, é isso daqui, tem essa escala, encaixa na cabeça assim, não sei o quê. Ou seja, o protótipo está pronto, né? Para você transformar isso num molde para fazer uma injeção de plástico, ou para transformar isso em sistemas industrializados mais rápidos, é muito, muito mais rápido, né? Então, é isso que você falou. Você tem cadeias produtivas de indústrias que estão mudando o sistema delas para poder se adaptar para produzir isso. Então, isso, tipo, há 2 semanas, né? A gente conseguiu entrar justamente rápido, nesse gap até a indústria conseguir se organizar. E assim, a gente fez, muitos modelos, né? Até chegar. Eu acho que isso que é interessante, né? Essa rapidez que a gente consegue, principalmente trabalhando em rede, todo mundo colaborando, é muito grande. Então, se for contar todos os grupos do Brasil, assim, é surreal a produção que está acontecendo, né? Então, e assim, a gente está falando de um equipamento, tem muita gente fazendo máscara, várias confecções que pararam, obviamente, a sua produção, que agora estão costurando máscara. Eu acho que a gente pode depois entrar especificamente, sei lá, falar do face shield, depois falar das máscaras, ventilador, porque são articulações e coisas bem diferentes, né? Mas está rolando e a gente está entrando onde a indústria e o governo não estão se conversando e não está dando conta, né? Acho que isso mostra o quanto a dependência da gente é muito grande, mas ao mesmo tempo eu acho que é um bom momento assim, para o movimento maker de mostrar o quanto a gente consegue fazer isso rapidamente, e o quanto que a nossa estrutura social e econômica, ela, né, já mostrava, né, sinais de muitas falhas. Eu acho que em momentos como esse, que o mundo inteiro precisa de certas coisas, isso fica muito, muito claro, né, o fracasso, digamos, do sistema e da centralização, né, porque, assim, o que a gente gasta de logística, inclusive de vir as coisas da China, né, absurdo. Então, a gente tem... tudo tá errado, né? E a gente já sabia, mas tudo bem, a gente continua. Ninguém tava morrendo tanto por isso, exatamente, né? Eu acho que tem toda uma cadeia, outras coisas aí, mas assim, diretamente por não produzir equipamento de proteção individual, não. Mas aí mostra exatamente que essa dependência, a centralização, ela é muito complicada, fora todas as questões ambientais, não só produtivo, né? Mas o conhecimento também. Sim, com certeza. Você perde o saber fazer, né? Totalmente. Eu queria te perguntar uma coisa, Rita. Eu estava vendo um vídeo seu, você fala que o kefir é uma metáfora biosemiótica muito boa para falar da cultura maker. Eu achei ótimo essa análise, essa analogia. Eu queria pegar esse gancho porque você está falando bastante da comunidade maker e eu achei muito legal porque quando eu pensei, quando a gente começou a conversar, né, eu pensei em trazer você para fazer essa live, eu fiquei muito... Enfim, aflito não, um pouco confuso com essa diferença do indivíduo, a capacidade do indivíduo de projetar individualmente, fazer uma coisa na sua impressora 3D ali em casa e tal, versus essa noção de comunidade, né? E uma coisa que você fala várias vezes em vídeos, em depoimentos,
que era uma dúvida que eu tinha, que era um pouco qual que é a diferença do maker para a ideia do do it yourself, né, do faça você mesmo. Uhum. E aí tem outro termo que vocês trouxeram, que é o do it together, que eu achei legal também. Uhum. Eu acho que Falar assim, um pouco sobre a comunidade maker, né? uhum. Eu acho que os makers, né, que é uma coisa que chegou mais forte recentemente no Brasil, acho que nos Estados Unidos, digamos, essa cultura ela já está um pouco mais estabelecida, né, com aquela ideia das oficinas de garagem, etc. Isso é uma coisa razoavelmente nova aqui no Brasil. E a gente acaba não tendo muito costume de trabalhar em redes. Acho que a gente herdou um pouco do que vem do movimento hacker, né, das pessoas conseguirem sei lá, coisas como o GitHub, né, que você trabalha de forma absolutamente colaborativa, compartilhada. O que é isso, GitHub? É uma plataforma que você consegue colocar os códigos e várias pessoas conseguem dar o fork, melhorar o código, e tem sempre uma documentação muito grande de quem fez, quantas vezes, enfim. Tipo um fórum. Digamos que é um jeito de se trabalhar em código, principalmente, de forma colaborativa e com uma documentação incrível. Os makers, eles meio que, né, também herdaram um pouco isso, né, e a gente sabe que a colaboração ela é muito importante. Tanto é que, assim, um maker com uma impressora realmente não vai dar conta, mas quando a gente tem mais de 1.600 impressoras, vamos dizer, tem gente que tem 2, 3, trabalhando, né, em São Paulo, e essa rede não para de crescer, a gente consegue uma produção até que razoável, né. Então, o que acontece é que, assim, como esses conceitos eles são herdados, quando a cultura maker chegou aqui, ela chegou muito atrelada a conceitos que eu costumo dizer que é muito, não sei, IKEA, Leroy Merlin, sei lá, uma coisa assim meio, faça você mesmo, tá? Você compra ali, desmontado, sai mais barato, você vai lá e monta na sua casa, você sozinho. Então lembrei o termo bricolagem, né? Que era antes do do it yourself. Só que a potência da cultura maker, ela tá justamente na colaboração. Imagina se eu, sozinha em casa, tivesse, faço uma modelagem, testo na minha cabeça, grande coisa. A gente precisa, alguém vai ficar com isso, sei lá, 12 horas? Putz, será que dói? Será que não vai apertar? Será que isso aqui tá ergonômico? Será que alguém conseguiria usar isso? Então, assim, tem várias pessoas que começam a prototipar, muitas delas, mexer a partir de um mesmo modelo, que inclusive ficou conhecido mundialmente, né, que é o modelo da Prusa, que o Joseph Prusa, que é um cara, né, enfim, incrível, e também tem as impressoras dele, ele liberou um modelo, e a partir desse modelo, muitas pessoas começaram a redesenhar. Esse modelo que você está falando do Face Shield. Isso, do Face Shield. Agora, basicamente, estou falando só do Face Shield, assim, porque é o que utiliza a impressora 3D e, basicamente, corte a laser. Mas, assim, a partir de um único modelo, as pessoas começaram a modificar, trabalhar e prototipar cada vez mais rápido, inclusive chegando num modelo que é péssimo para impressora 3D, mas ele é ótimo para injeção. Então, a gente conseguiu agora um modelo incrível que vai para a indústria para poder ser feito em grande escala. E aí, o que é? A gente vai ficar sem fazer nada? Não, tem muita coisa para ser feita. A gente sabe que não se tinha o costume, né? É uma doença nova, e tem várias coisas que, assim, não tinha no hospital, né? Então, por exemplo, as pessoas que ficam entubadas na UTI, beleza, tem um número mais ou menos constante, mas nunca assim, você enche absolutamente todos os leitos e tem uma demanda muito grande e tal. Então, assim, quando a gente pensa em circuito de ventilação, poxa, antes, quando você tinha 1, 2, 3, 10 pacientes num hospital, você consegue lá, geralmente eles não chegam todos juntos, né, com insuficiência respiratória, etc. Agora sim, a gente chega no hospital, geralmente tipo 20 pessoas com o mesmo sintoma, então as coisas elas têm que ser muito rápidas. Então, assim, uma coisa muito básica, que é uma caixa para os assistentes de enfermagem conseguirem separar e fazer um kit do circuito de ventilação, antes não tinha essa demanda. E aí a gente consegue prototipar uma caixa que se adeque muito facilmente às necessidades do hospital, a gente prototipa e depois, indústria, tá aqui, ó, só faz. Produz em larga escala. Então, assim, saindo do Face Shield, a gente tem muito trabalho ainda para fazer, de muita coisa que está faltando, inclusive porque a gente sabe que não só aqui em São Paulo, como em outros estados, a gente tem muitos hospitais de campanha sendo montados, então a demanda é muito grande. Então, desde carrinho para levar medicamentos específicos, que
enfim, não tem uma indústria fazendo isso do tamanho certo, etc. Essas coisas literalmente elas eram importadas da China, basicamente tudo. Não tem esse tipo de produção aqui no Brasil. Até caixa, sei lá, de acrílico com tampa para montar o circuito de ventilação, porque, sei lá, vem os tubos, válvulas, nananã, elas vêm, né, são entregues assim, caixa da válvula T, caixa da válvula de PIP, caixa da válvula... E aí você tem que montar um kitzinho, né, para cada paciente. Então, assim, é uma demanda que antes não se tinha, a gente pode prototipar rápido, inclusive liberar esses modelos para que a indústria consiga reproduzir, né? Muito legal isso que você falou do Face Shield e dessas outras, enfim, iniciativas que tem para suprir necessidades que surgiram, né? É um pouco meio... a indústria tem uma escala muito pesada que demora para se adaptar, e a cultura maker, enfim, como você tem uma coisa mais leve, uma comunidade global, integrada, você consegue fazer essas mudanças muito rápido com meios de produção imediatos, né? Isso é muito interessante. De ver também que acho que tem uma política do maker, né? Que é isso, você tem o Face Shield e usa as aparelhos de respiração, de auxílio de respiração, que viraram meio os carros-chefes do que está sendo divulgado hoje em dia, né? O MIT postou coisa, a USP está com um grupo de pesquisa nesse assunto. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que essas comunidades estão se integrando, como que sai dessa escala individual do maker, da comunidade online, para virar uma coisa física, como que isso vira política, né, digamos assim, óbvio, é uma coisa muito recente, e acho que depois a gente pode até falar assim, como que as pessoas que estão assistindo a gente podem colaborar, como que, né, porque eu sinto que tem também uma dúvida, assim, as pessoas perguntam, nossa, mas como faz para ajudar no IAB, como que eu vou lá e participo? Então assim, olha, é só participar da chapa e nas reuniões, no caso do IAB, e da comunidade maker, como faz? Eu acho que esse momento ele realmente está sendo interessante porque está todo mundo olhando para essa produção emergente, né? Para esses grupos que literalmente se auto-organizaram e emergiram para dar conta do que a indústria e a própria organização e articulação do governo não deu conta, né? Porque a gente sabe que em momentos como esse, né, poderia, enfim, o governo fala, bom, agora a indústria tal, né, a Coca-Cola para de fazer garrafa PET e vai fazer face shield, porque dá para fazer, a gente tem modelos, né, que não tem a parte impressa, né, que só tem a parte do plástico maleável, enfim, precisava montar, mas depois eu posso... Então, a gente sabe que nessa falta de organização, a gente até consegue entender como que isso era um pouco esquizofrênico, né? O nosso modo de consumo e toda a produção, e o como a gente estava absolutamente alienado, e o como é potente, né, quando isso vem para a nossa mão, que a gente consegue resolver, inclusive mostrar a importância disso, né, da localidade, etc. Então, outra demanda, né, além de todos esses equipamentos de proteção individual, sei lá, a touca, avental, que eu acho que é até legal depois falar dessas coisas que estão mais relacionadas a tecidos, principalmente porque o Brasil é um grandíssimo produtor de tecido, e mesmo assim a gente está tendo uma série de problemas, né, do tipo, a gente é o maior produtor de TNT 20, 40... 30, 40 e 50, mas eles não são os ideais para as máscaras que, né, são usados para as pessoas que estão na área da saúde, aí na linha de frente, que precisa ser um TNT 80, 100. Então, é muito engraçado, assim, como essas coisas, elas acontecem, né, as nossas limitações. Mas aí, assim, a gente sabe também que uma das maiores demandas relacionadas à Covid-19 são os ventiladores pulmonares. De fato, a gente não tem uma outra doença que as pessoas precisem ficar tanto tempo e aí tantas pessoas ao mesmo tempo com a utilização do ventilador. O ventilador pulmonar, ele é literalmente um ventilador, ele vai fazer todo o trabalho do pulmão, dessa troca, né, oxigênio e gás carbônico. E o que acontece, né, e por que a demanda ela é muito grande? Os pacientes, eles precisam, até o corpo dar conta do vírus, né, porque a gente sabe que tem algumas, quando a gente fala de coisas virais, geralmente a gente dá meio que um básico para o corpo mesmo dar conta, né, para o sistema imunológico dar conta, né, não é que nem organismos vivos, no qual você consegue um antibiótico e você matar o patógeno, né, no caso do vírus, que é digamos,
um negócio proteico ali com um DNA ou um RNA, dependendo do vírus, é uma outra coisa, né? A gente sabe que o vírus não é um ser vivo, então é muito importante quando a gente fala, não, o álcool gel mata o vírus, não. Enfim, o vírus não morre, enfim, porque ele nunca foi vivo. Mas os pacientes, eles precisam ficar basicamente 14 dias, como causa uma inflamação muito grande nos pulmões, o pulmão ele enche de água e até sangue, né, dependendo do nível de inflamação. E aí isso daí precisa meio que, digamos, secar. E aí por isso precisa dessa ventilação. Os pacientes geralmente, né, nos protocolos que estavam se seguindo, era mais ou menos 14 dias. Agora estão vindo outros protocolos médicos que até diminuem um pouco esse tempo, mas digamos que é o equipamento mais importante para realmente as pessoas conseguirem passar, né, as pessoas que realmente tiveram uma insuficiência respiratória grave, conseguirem, enfim, sobreviver e se curar da doença. Então, qual é o nível de complexidade desse respirador, Rita? Porque assim, eu vi que você usa aquela bomba manual de o ambu para forçar a respiração. E basicamente é um motorzinho que fica forçando ali, né, apertando. Isso não é o ventilador exatamente, e essa é a questão, né? A gente não tem uma produção muito grande, tem poucas indústrias que fazem, porque é um equipamento extremamente complexo. Por isso que, assim, por mais que isso estivesse rolando há muito tempo, grandíssimas indústrias não conseguiram fazer tão rápido, porque é um equipamento muito complexo. Que torna ele lógico complexo? que, assim, as pessoas... Oi? O que torna ele tão complexo? Sim. O que aconteceu? Então, porque tinha essa demanda, as empresas não estavam dando conta, a gente sabe que inclusive as fabricantes de ventiladores, elas fazem tipo 1000 por mês, porque realmente é uma coisa que não dá para colocar numa super linha de produção, tal. Tem detalhes e vários testes que devem ser feitos que precisam de humanos, né? A gente sabe que é um equipamento que não pode falhar, senão a pessoa morre, né? Assim como o processo de intubação é uma vez, né? Você não tem, essas coisas não têm uma segunda chance. Então é um equipamento que tem que ser extremamente preciso e ele não pode falhar. Então o que acontece? Vários grupos no mundo inteiro começaram a pensar como desenvolver um ventilador que pudesse ser produzido mais rápido, com baixo custo, que não tivesse patente, que assim, né? Qualquer indústria poderia industrializar o processo. Basicamente o que a gente está fazendo com uma coisa extremamente simples, mas aí com uma coisa muito complexa. Então o que acontece? Muitos grupos no mundo começaram a pesquisar e poucos chegaram a coisas que poderiam se aproximar do ventilador. Porque o ventilador, a parte mais importante é o monitoramento e o controle. Primeiro que o paciente, ele muda muito o estado durante o processo de recuperação, né? Então, primeiro que o meu pulmão não é do mesmo tamanho do seu, né? O meu peso, a minha altura é diferente, enfim, a gente sabe que tem pulmõezinhos de criança. Nível de oxigenação. Tudo é muito diferente. Então, o médico, primeiro, precisa dar conta de muitas variáveis, precisa ajustar muito, e isso ao longo também do tratamento. Então, o que a gente tem de mais complexo é o controle, é o algoritmo que vai controlar tudo isso. Então, basicamente, o que muitos grupos no mundo e aqui no Brasil fizeram é deixar automático uma coisa que é usada manualmente, que é o ambu, que é o que você falou, aquela parte gordinha que fica insuflando o ar dentro do pulmão. Geralmente o ambu ele é feito, né, apertando manualmente, e isso é usado basicamente assim, nos momentos emergenciais, até a pessoa ir para um processo de intubação. O que a gente tem no mundo inteiro são ventiladores que fazem essa parte emergencial, por isso que eles não podem ser usados a longo prazo. Eles são quase que um processo de triagem, e isso você pode ver, né, no texto de vários deles, porque eles não poderiam ser usados na UTI por 14 dias direto. Inclusive o do MIT e outros complexos. E outros projetos. Então o que eles fazem é basicamente automatizar o processo de apertar o ambu, e a maioria deles não tem o algoritmo de controle, que é realmente o mais complicado de fazer, porque além de ter, por exemplo, como que você muitas controla? variáveis... Você teria que ter um sensor de oxímetro, um negócio assim? Vários sensores, leitura em tempo real de todos esses sensores, ajustes, inclusive detecção de alterações no diafragma. Então, por exemplo, um paciente que tosse, puxa, isso daí já tem que se reconfigurar e dar conta de tudo isso. Então, assim... É um algoritmo que normalmente meses fazendo, e por isso que muitos grupos,
apesar de ter muita gente no mundo pensando, ainda a gente tem poucos modelos que realmente podem ser usados em UTI por muitos dias. O que a gente tem Mas são é a modelos... dúvida, Rita. Por exemplo, você tem esse respirador que ele é uma substituição da atividade manual de usar para momentos emergenciais, aquela pessoa que chegou, está com insuficiência respiratória e precisa de alguma coisa para ajudar, mas não é para os pacientes graves. Automático ali. Para os pacientes graves, isso não dá para usar, a não ser que, assim, pelo menos a gente ainda não tem um projeto no mundo que possa, né, pelo menos esse feito pelos vários grupos, makers e tal, que realmente possa ser usado ainda, né, precisa de vários processos de validação, testes em humanos, para que ele seja usado na UTI, porque é uma coisa que não pode falhar. Né? Senão, literalmente, a pessoa vai morrer. Então, é muito complicado, grande parte dos grupos fizeram a parte mecânica e tal, mas o algoritmo de controle, ele é bem complicado, e apesar de algumas indústrias, como a Mediatronics, ter aberto a patente, abriu a parte, digamos, física, né? O chassi do negócio, e não abriu o que é mais valioso de tudo isso, que é o controle. Então, o que a gente tem de todos os grupos, um negócio que fica fazendo assim, não adianta. O algoritmo ele tem que ler todos os sensores, ajustar as válvulas, né, calibrar tudo isso para que tenha, enfim, e isso por dias contínuos. Então, o que acontece também é que, por essa demanda dos ventiladores, muitas premiações, concursos, etc., começaram a surgir. E alguns projetos que estão até muito bons, eles não abriram, digamos, não está open source justamente porque eles estão esperando essa premiação. Então, por exemplo, isso vale para o MIT, que não abriu o projeto inteiro, né? Eles não abriram a parte de controle, então ninguém viu o código ainda. Da Universidade de Oxford também tem um projeto muito bom, que já foi testado em humanos já, isso faz uma semana, mas eles também não abriram, e um projeto espanhol. Aqui no Brasil, de todos os grupos que eu estou acompanhando, e tem muitos, a maioria deles, essa parte de controle ainda não está boa, inclusive o da Poli, então ainda tem muito trabalho para fazer, tem muitas pessoas trabalhando. Por uma questão de programação mesmo. Que é bem complexa, assim, realmente são muitas variáveis, muitas perturbações e ruídos que vêm do próprio paciente, do próprio sistema, então tem que dar conta de muita coisa. E isso realmente, assim, além dos testes, né? Geralmente, muitos dos projetos, eles foram feitos e não foram sequer testados em pulmões artificiais. Lá na USP a gente tem um pulmão artificial, na Unifesp e só. É isso que a gente tem em São Paulo. Então, assim, os grupos precisariam ajustar o algoritmo a partir desse feedback. Então, assim, é um processo complexo que demora muito tempo. Enfim, tem pessoas incríveis no mundo focado nisso, mas a gente sabe que, assim, não é uma coisa que sai tão rápido. E por isso que a gente ainda não viu isso produzindo em grandes escalas. Agora que algumas indústrias começaram a produzir, porque antes saiu muita notícia que a Mercedes, a Tesla, não sei o quê, e ninguém produzia. Por quê? Porque não é fácil. Inclusive mudar uma planta para fazer isso, toda a parte do firmware, né, que é a programação que vai dentro, enfim, da placa, né, que aí vai ser... A gente acaba prototipando muito com Arduino, etc., mas a gente sabe que no processo industrial a placa ela vai ter que ser projetada e feita, né, a programação ali dentro, então é uma programação que não é também tão simples, né, programar o firmware. Então, por mais que grandes indústrias estejam nisso, agora que a gente começa a ver um pouco da produção, porque realmente não é uma coisa fácil. Então, digamos que o que a maioria dos makers estão fazendo é aquele momento emergencial, basicamente para triagem, porque algumas pessoas só com aquilo e por pouco tempo conseguem ter uma recuperação, e aí os casos mais graves para ventiladores pulmonares já certificados, enfim. Você está falando de uma naturalidade de uma cultura, parece que tá, assim, parece que tem uma loja de maker ali na esquina que eu vou lá e ajudo. Eu queria que você descrevesse um pouco melhor, por exemplo, você falou, tem um respirador pulmonar, não sei aonde, tem uma relação, né, acho que tem uma estrutura muito leve da comunidade que consegue ir penetrando na universidade também. É muito legal você ter falado sobre esses códigos que estão fechados ainda nas universidades gringas, porque fala um pouco sobre, esbarra na questão da pesquisa, né? Querendo ou não, a cultura maker ela consegue se apropriar de uma série de coisas que são open source, né? Os códigos são abertos, por isso que a gente consegue, vocês conseguem programar, a gente consegue aprender a linguagem e começar a absorver isso, adaptar isso para a nossa realidade,
mas esbarra na pesquisa em algum momento, né? Uhum. Então eu queria que você descrevesse um pouco melhor, assim, onde estão esses lugares, né? Quem são os makers? O Fab Lab está aberto? Precisa de ter uma estrutura física para eu poder colaborar? Como que se dá um pouco essas relações, né, de fato, com o indivíduo e o maker? Legal. Acho que eu acabei me falando do kefir, né? Todo mundo deve ter ficado até curioso. Eu falo do kefir porque é a maior simbiogênese que a gente tem no mundo. Assim, são até agora 28 espécies de micro-organismos diferentes, aí de 3 reinos, né? A gente tem bactérias, tem leveduras, tem até uma espécie de protozoário que foi descoberta recentemente. E o lance do Explica maker o que é o kefir, por favor. Tá. O kefir, basicamente, alguém já deve ter visto, né? Aquelas bolinhas que fermentam ou o leite ou, enfim, água com açúcar, né? Enfim, dependendo do tipo de kefir, ele se alimenta de açúcares diferentes, né? Que seja lactose, que é um tipo de açúcar, que seja, enfim, um açúcar da cana, enfim. Mas, me perdi, mas... da colaboração. Falar do kefir, da colaboração. Acho que a cultura maker, uma das coisas mais interessantes é que, assim, a gente sabe que sozinho a gente não faz nada, né? A gente tem uma interdependência muito grande, os makers sabem, porque a gente já está acostumado a esses projetos mais horizontais, muita gente compartilhando, então onde eu não sei, você sabe, e a gente vai se ajudando. Mas a gente sabe que é na academia, e isso não só no Brasil, como no mundo inteiro, a gente sabe das pesquisas, as rivalidades, o laboratório de tal professor ou não, e isso é igual no mundo inteiro, né? Eu acho que a cultura maker, ela consegue, não totalmente, diluir um pouco os egos, mas a gente sabe que dentro da pesquisa, dentro da academia, isso daí ainda é muito forte, né? Então, os makers, eles realmente conseguem dar conta disso mais rápido. Inclusive porque, enfim, os fechamentos... Na academia a gente tem coisas fechadas, né? A gente tem uma luta muito grande aí pela ciência aberta, mas a gente sabe que, sei lá, desde se eu quiser ler um paper tal, eu tenho que estar na rede de uma universidade que pague aquilo, etc. Então, a gente sabe que a ciência, todo o processo de pesquisa acadêmica, principalmente em exatas e biológicas, que tem uma cadeia muito grande, isso é extremamente fechado. Em humanas funciona um pouco diferente, né? Até porque, enfim, o tipo de pesquisa é muito diferente, mas em exatas, principalmente biológicas, né, essa cadeia ela é muito importante, né? Cada pesquisador fez uma parte de uma pesquisa muito grande, geralmente até mundial, né? Mas enfim, eu acho que os makers, eles já conseguiram, digamos, superar essa parte da patente, da autoria, do não sei o quê, e conseguir colaborar muito mais. E aí, para quem tiver super interessado em ajudar, não necessariamente precisa ter uma impressora 3D em casa, uma cortadora laser, não. Acho que uma das demandas maiores é a logística. A gente sabe que sempre isso é muito complicado, e numa cidade como São Paulo, que é muito grande, qualquer ajuda, desde ir atrás de fornecedor até a entrega disso nos hospitais, isso já é super bacana. Então, aqui em São Paulo a gente tem vários grupos que estão fazendo isso. Em relação aos Fab Labs, né, que você perguntou, eles abriram na quinta-feira passada. Na verdade, abriu só um laboratório quando a gente fala da rede da prefeitura, né? Para quem não sabe, a prefeitura de São Paulo iniciou uma rede em 2015 de 12 laboratórios de fabricação digital. Então, em 2016 já tinham uns 12, que estão espalhados aí pela cidade inteira. A gente tem 3 no centro, a maioria deles estão na região da periferia, só que esses laboratórios eles estão fechados há muito tempo. Então, só na quinta-feira que abriu um dos laboratórios, algumas impressoras de outros laboratórios foram para o laboratório central da Olido e eles começaram nessa produção. Então, para quem quiser ajudar, não dá para ir lá porque, enfim, não está aberto ao público e etc. Mas para quem quiser, para quem tiver uma impressora, tem muitos modelos sendo impressos. E os 3 principais grupos daqui de São Paulo, a gente tem o projeto IJA, que é de um grupo de mulheres na impressão 3D, eu acho que é o Woman 3D Printer, que é uma coisa mundial, e aqui em São Paulo tem grande parte das integrantes aí disso no Brasil. Tem o Makers contra a Covid,
que para quem quiser entrar no site é www.makerscontracovid.net.br, que é um dos projetos que tem o modelo validado pela doutora Rô, que ela é infectologista-chefe das UTIs preparadas para a Covid-19 no HC. Então, ela já validou, isso já foi testado por outros médicos. Tem também o Brasil contra o Vírus, que é um movimento nacional, e que agora aqui em São Paulo, né, meio que tem duas bases para recebimento desses materiais, então desde doação de filamento, placas, elásticos, então assim, né, pelo Brasil tem vários outros grupos se articulando, o que é muito legal, porque é importante essa descentralização, não faria o menor sentido, além de que as pessoas não podem circular, assim, ter um monte de impressora no lugar e depois ter que fazer uma super logística para dar conta dessa distribuição. Então a descentralização é importante, eu acho que isso tem mostrado o valor que isso tem, né, da colaboração, das pessoas enquanto indivíduo, que muito bem articuladas conseguem dar conta de coisas que, enfim, as grandes indústrias não conseguem. Então é importante essa produção localizada e etc. Não sei se eu esqueci mais alguma coisa da pergunta, mas... Não, acho que ficou ótimo. Assim, gostei muito da sua descrição dessas relações, porque acho que, sei lá, estudando um pouco da cultura maker para falar com você, é muito esclarecedor ver como essas contradições do sistema produtivo aparecem agora, né? Aí você falou, putz, a gente poderia estar com estudos mais avançados em áreas de produção, mas a gente não tem pesquisa. Né? A gente poderia estar com uma indústria mais avançada em áreas de produção e gestão de plástico, mas a indústria retrocedeu nos últimos 10 anos aqui no Brasil. Então a gente não tem mais isso. Até, enfim, nas pesquisas que eu fazia, a gente tinha um problema de impacto industrial totalmente voltado para automóvel. Então todo mundo tinha injetora de plástico, fazia painel de carro. Então o cara não conseguia fazer uma seringa, sabe? Um negócio assim. Então é legal ver os vícios desse sistema produtivo, né? E isso que você está falando sobre, enfim, as distâncias é muito legal também, né? Porque a gente sabe que as maiores pegadas de carbono vêm do transporte, você né, plantar maçã no Chile, trazer para cá, né? Sim, com surreal, a cultura né? com a cultura maker a gente poderia fazer tudo localmente, né? Se você abrir no código, mostra, enfim, o absurdo que é você concentrar esses códigos de coisas que são infraestruturais para a sobrevivência da humanidade, né? Sim. Isso é super importante, porque a gente pode ter um design global, e eu acho que isso que é importante, né? Quando tudo aquilo que consegue ser virtualizado, ele pode ser feito globalmente, tanto é que boa parte do que o mundo está utilizando é um projeto que veio da República Tcheca, né, do Josef Prusa. Então, esse design ele pode ser compartilhado e ser global, e a produção local, né? Porque realmente a logística que o mundo globalizado impôs, ele acaba sendo surreal, né? De você ter pontos, né, centrais de produção, e aí ter que fazer todo um processo de logística, de distribuição, que é realmente o que mais, né, detona aí o meio ambiente. Então, eu acho muito engraçado, né, você ver um momento como esse, uma tragédia acontecendo, dar luz para umas coisas, por exemplo, a cultura maker mostra como alteração, uma coisa meio simples, que é a relação entre as pessoas pode produzir um sistema tão complexo de informação, de troca de informações, que é uma espécie de nova política mesmo, né? Quase um ativismo. Eu me relacionei muito com o que você está falando, porque o IAB tem um pouco isso. É um ativismo, uma política mais leve. A gente consegue ter mais penetração porque a gente tem mais leveza, a estrutura mais leve, né? É um pouco, realmente ressignificar, né? Essas coisas a produção e também o consumo, né? Porque a gente acaba tendo um consumo completamente alienado, a gente não sabe nem a origem da matéria, a gente não sabe quantas pessoas morreram, o quanto o meio ambiente foi danificado para fazer, sei lá, uma caneta. Então, assim, eu acho que, por isso que eu gosto de chamar a cultura maker de movimento maker, porque eu acho que isso é um ativismo materialista, no sentido que a gente está falando, né, e por isso que é interessante essa coisa do design global, que é uma coisa que a gente consegue virtualizar, mandar, enfim, o desenho, o DXF de não sei o que, o STA de não sei o que lá. Só que a produção física, ela precisa ser localizada, né? Não faz o menor sentido. E isso, né, coloca em xeque né, o que mantém, basicamente, aí o sistema capitalista. Outra coisa que é importante, eu acho que esse momento para o movimento é muito legal, porque as pessoas meio que não tinham noção, ou
né, para que ter uma impressora, se eu posso ir lá comprar um negócio e tal, e eu acho que agora as pessoas estão vendo a importância, não só porque é um produto que está tendo uma demanda, a indústria não está dando conta, mas de mostrar como esses processos eles são rápidos, o quanto a gente consegue, né, articulando em rede, dar conta de projetos até mais complexos, como o do ventilador. E também assim, que tipo, dá para fazer muita coisa em impressora 3D. Eu acho que a gente fica com essa coisa da souvenir, né, do Pokémon impresso, bonitinho e nananã, e a gente esquece o quanto que isso é potente, né, desde a utilização de filamentos que conduzem energia, principalmente para prototipação. Acho que cada vez mais as indústrias estão, inclusive, colocando, né, esses laboratórios, makerspaces dentro, inclusive da planta mesmo, para a galera já projetar, prototipar rápido, né? Porque geralmente a prototipação ela era meio que terceirizada, então ver a potência do que dá para fazer, que a gente consegue fazer muito mais do que simplesmente imprimir coisas bonitinhas, inclusive fazer projetos complexos, desde captação de ondas, que dependendo da forma que você imprime, você consegue um objeto conectado no Wi-Fi, porque ele consegue captar as ondas do Wi-Fi. Então, assim, a gente tem muita coisa que dá para fazer, é sair de que a impressora 3D só faz coisas personalizadas, impressões complexas e tudo bem. Não, dá para fazer muito mais coisa, que a gente não sabe como utilizar, muitas vezes, os dispositivos, equipamentos e ferramentas que a gente tem. E eu acho que agora a gente consegue, né, ressignificar um pouco, inclusive essas ferramentas, mostrando o que dá para ser feito, porque dá para ser feito muita coisa, principalmente quando a gente fala de matéria, e a forma que essa matéria toma, e que a gente muitas vezes não consegue nem... Não precisa nem da parte eletrônica para isso dar conta de N coisas. Então, eu acho que é um momento importante para as pessoas verem que não precisa ser só aquela coisa bonitinha, que dá para fazer muita coisa legal, complexa, projetos, e também com uma rapidez e uma articulação que, enfim, em outras, né, escalas e em outras áreas isso não seria possível. Eu acho que o que você falou, tipo, eu até tinha anotado aqui para falar com você. Acho que você tem num dos vídeos que eu vi seus, você fala justamente isso, essa coisa de ficar produzindo bibelô, não sei o que, da impressora 3D, tem tudo a ver com o fetiche da mercadoria, né? Sim. Como isso está vinculado à noção de consumo versus você ter a noção do fazer, né? Você está falando justamente isso, né? Você ter, enfim, conhecimento sobre o que você está consumindo, e o design, ele, na parte da cultura maker, do movimento maker, já me corrigir, vai para o desenho da forma, fica um pouco menos importante frente ao processo, né? Então é isso que você falou, pô, a viseira, você produziu ela por um jeito inicialmente que era melhor para a impressora 3D, e agora vocês produziram uma que demora, sei lá, 4 horas para produzir um modelo, mas ela vai ser usada como protótipo para injeção de plástico, ou seja, vai produzir, sei lá, quantas centenas para poder se adequar. Então é muito legal ver como isso vai se adaptando, e a gente vai perdendo um pouco do fetiche da forma para projetar processos. Né? Que é basicamente o que eu costumo dizer, porque a gente tem um consumo muito alienado, né? Geralmente a gente vai lá, compra tudo pronto, pensado por outras pessoas, enfim, desejos, né, que acabam sendo introjetados, mas eu acho que a gente está passando dessa coisa do fetiche da mercadoria pronta para o fetiche do processo. E que tudo bem, isso é muito legal porque a gente aprende muito no processo, a gente começa a dar valor às coisas, principalmente a origem, né, o como que isso foi produzido, a matéria-prima, literalmente, que a gente vai usar, né, fora todo o processo de aprendizagem que a gente tem, né, ao invés de você consumir uma coisa pronta, você produzir aquilo. Então, eu acho que essa coisa do fetiche da mercadoria para o fetiche do projeto, do processo em si, ele acaba, todo mundo acaba ganhando, né? Que seja o planeta Terra, né? O meio ambiente, que seja a gente que aprende muito. E eu acho que essa coisa do meio é uma metodologia de vida, né? Ela é uma forma de vida, porque a gente acaba mudando muito a forma como a gente encara as coisas, né? E desde do respeito e da responsabilidade que a gente tem, inclusive, produzindo mais uma coisa, né? Para que serve? Será que isso realmente faz sentido? Ou vou colocar uma coisa no mundo para tipo, porque X, blá. Então, acho que isso faz com que a gente comece a repensar. E se a gente tem um momento no qual está o mundo inteiro pensando e tal, acho que é um momento potente para a gente conseguir ressignificar várias coisas, assim. Então,
tô até pensando, brincadeira, montar o movimento Anarcomaker. Muito bom. E é isso, eu acho que é um momento importante e potente para a gente conseguir discutir e ressignificar, inclusive, essa coisa do fofinho que o Maker tinha. Ai, olha, tá fazendo própria... E mostrar o quanto que isso pode ser potente, não só em momentos como esse, mas, assim, em basicamente tudo. Porque muda a nossa forma de encarar, de pensar, e a relação com a matéria. Qualquer uma, né? Principalmente... Exatamente. Enfim, é isso. Rita, a gente precisa encerrar aqui, a gente tem 10 minutinhos para fechar nossa live. Você tem algum recado, alguma coisa que você quer divulgar? Quem que a gente ajuda? Quem que o pessoal quer participar, ajudar, doar? Enfim. Puxa, é que assim, são realmente muitos grupos, muitas vaquinhas, mas acho que uma coisa que a gente acabou não conversando, que todo mundo vai precisar usar quando sair de casa, são as máscaras. E agora muitos grupos, inclusive confecções, né, mudando aí a linha de produção para conseguir fazer essas máscaras, que seja a gente fazendo mesmo, de forma caseira. Então agora tem um projeto que a USP lançou, que chama Respira, que inclusive para quem quiser, quem vai fazer, né, as máscaras não, enfim, para si, mas vai fazer uma grande quantidade e vai doar, eles conseguem analisar o tecido, porque é muito importante não só a questão da filtragem, né, do tecido, do filtro que é colocado, mas também a respirabilidade, inclusive para as pessoas não ficarem tocando, etc. Então o projeto Respira, para quem quiser procurar, aí é super legal, eles conseguem validar, né, as camadas que a máscara precisa. A gente sabe que uma camada não é suficiente, isso de vários tecidos, e tecidos não tecidos, né, o TNT. Então, para quem quiser fazer e em grande quantidade essas máscaras, acho que vale a pena, porque tem muita gente fazendo com tecidos que não dão conta. É lógico, é melhor do que nada, mas principalmente para quem quer fazer para doar para hospitais, isso é bastante importante. E também uma das coisas que a indústria conseguiu se organizar, pelo menos, para liberar, são os moldes, aí, tanto de máscaras, né, cirúrgicas, N95 para quem consegue produzir, toucas e aventais também. Então isso daí também tá fácil, tá acessível. E tem muitos grupos de pessoas aí que se articularam voluntariamente para a produção disso. E não só a produção material, como também, inclusive, aplicativos, desde aqueles aplicativos que você consegue fazer uma consulta virtual, até plataformas de logística para ligar produtores, também fornecedores, hospitais, etc. Então tem muita coisa legal rolando, e isso mostra o quanto que, né, nós, enquanto sociedade civil, quando a gente está bem organizada, a gente consegue, inclusive consegue não só dar conta do que uma indústria não consegue, mas também bater de frente, eu acho que com isso, sabe? Mostrar que o quanto que a gente tem de valor e quanto a gente precisa se articular melhor, né? No fim, por mais que a gente tenha cada vez mais essa coisa da colaboração, dos escritórios sem aqueles nichos individuais, todo mundo sentado junto, etc., ainda é fake, ainda as pessoas não conseguem compartilhar direito, não conseguem documentar processo, porque quando a gente fala de compartilhamento, a documentação é super importante, a gente não tem esse costume, então é importante para a gente ver o quanto que a gente tem de potência e o quanto a gente precisa ter de responsabilidade em tudo que a gente faz, compartilha, e por isso que as coisas elas devem ser bem feitas. Então acho que é uma mudança aí de mindset, para falar né, que muita gente entende, mas enfim, eu acho que é uma mudança aí que as pessoas, eu acho que é um momento que está todo mundo atento, e eu espero que isso sirva para a gente, né, pelo menos viver um pouquinho melhor. Nossa, tem tudo, exatamente isso, né? A gente está num momento de alteração dessas políticas e dessa forma de ativismo, né? Acho que você colocou perfeito, é um movimento. E esse ativismo está pressionando novas formas de fazer. Novas formas de fazer pressupõe alteração nos sistemas que estão estabelecidos há muito tempo, né? Então isso necessariamente é político, porque vai alterar a dinâmica de grandes indústrias, de governanças estatais, da relação público-privado, tudo isso começa a se mexer, né? Acho que o legal que você falou aqui é um pouco isso, assim, a cultura maker me parece bastante pronta para criar essa ponte, né, entre público-privado, entre indústria individual, entre uma série de questões que eu acho que
não sei, acho que a nossa geração tá muito, se identifica muito com isso, de criar essas pontes entre coisas que estavam cristalizadas. Rita, muito obrigado acho pelo seu que, tempo. assim, só... Vai lá, manda ver. Ai, nossa, eu ia falar uma coisa importante, até esqueci, mas enfim. Desculpa. Sim, quem quiser também, enfim, discutir, ajudar a formatar aí o que poderia ser um movimento anarcomaker, estamos abertos aí. Puxa, eu esqueci o que eu ia falar, e era importante, mas bom, tudo bem, paciência, né? Vou dar 2 informes aqui, aí você dá tempo de você lembrar. Boa. Só para avisar, a gente tem, o IAB São Paulo soltou um plano emergencial usando recursos do CAL, que são superávit, enfim, analisando as informações que o CAL liberou no site do Portal Transparência. A gente propôs um plano de emergência para, editais de projeto, que a gente deixou aberto. Entra no site do IAB, iabsp.org.br, lá tem o projeto todo descrito e tem um formulário para quem quiser colaborar. Se você for alguém que está assistindo aqui ficou com dúvida, quiser colaborar e não tem o contato, manda e-mail lá para o IAB, iabsp@iabsp.org.br. A gente centraliza essas questões, procura a Rita se precisar, depois a gente cria essas pontes. E outra coisa essa live a gente vai tentar fazer todos os dias. Ontem foi com o Guto Requena e o nosso presidente Fernando Túlio, hoje está sendo com a Rita, amanhã eu vou fazer uma live com a Mari Wilderon, que também é diretora do IAB, a gente vai discutir nossos planos para conversar sobre ensino à distância, e a ideia é montar uma programação super cheia para a semana que vem, conversar com vários professores, entender um pouco como está sendo como os professores estão enfrentando o ensino à distância nesse período de quarentena. Legal. Lembrei o que eu ia falar. É a primeira vez que a gente tem uma pandemia global com internet. Né? Eu acho que uma coisa que acaba diferenciando muito, e a gente sabe que grandíssima parte da população mundial que tem acesso à internet utiliza ela de uma maneira muito rasa. É basicamente acesso a redes sociais. Né? E a internet, né, desde sempre, tem um potencial muito grande. Então, acho que a gente está também no momento histórico para conseguir repensar todas as formas de relações que a gente tem, né? Desde das relações conjugais, relações de trabalho, relações da produção, etc. Então, é realmente um momento para a gente fazer isso. Bom, é isso. Rita, muito obrigado por ter aceito o convite, foi muito boa a conversa, a gente gostou bastante, o pessoal participou bem, foi ótimo. Obrigadão, gente. Obrigada pelo convite. Até. Tchau, tchau. Tchau.